Canal Graça e Salvação. Se você ainda não for inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative as notificações. Vamos abrir as Bíblias? Vamos lá? As nossas Bíblias? Convido você para que abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Mas nós teremos a projeção também. Apocalipse, capítulo 3. Abra sua Bíblia e mantenha ela aberta. Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês a respeito de propósito. Como igreja, nós devemos estar ligados em torno de um propósito. Um só propósito. Quando eu falo de propósito, eu falo em vivermos conforme aquilo que Deus tem planejado ou pretende para as nossas vidas em uma época muito difícil para a igreja. Você sabe que quando a gente vai ao livro do Apocalipse, nós encontramos aqui uma referência a 7 igrejas que foram igrejas que existiram de fato, igrejas históricas que existiram na Ásia Menor. Aquelas igrejas, elas foram escolhidas naquela época porque elas possuíam características que viriam a coincidir com as qualidades da igreja cristã ao longo dos séculos. E quando nós vamos então àquelas sete igrejas, nós nos damos conta que a igreja cristã, ao longo dos anos, passaria por um forte declínio espiritual. Isso deve nos chamar a atenção. A igreja passaria por um declínio espiritual. E esse declínio ele seria tão grande que quando nós chegamos à última igreja, que é justamente a igreja de Laodiceia, que nós acreditamos ser uma referência, ou um símbolo, uma representação da igreja cristã nos nossos dias, essa igreja é uma igreja que mantém as suas portas fechadas. Sabe para quem? Para Cristo. E é por isso que aqui no capítulo 3, no versículo 20, nós encontramos Jesus fazendo esse apelo, onde ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Esse texto que é muito utilizado por nós, inclusive em estudos bíblicos, ele expressa aqui uma cena, ou ele traz para a gente uma cena triste, porque Jesus está do lado de fora. A igreja passaria por tamanho declínio espiritual ao longo dos anos, e Jesus estaria do lado de fora, batendo. Os especialistas da Bíblia dizem que a expressão grega que aparece aqui, ela expressa a ideia de alguém que bate com insistência porque tem pressa de entrar. E ao mesmo tempo, esse texto aqui revela para mim e para vocês o grande desafio que nós temos diante de nós, deixarmos de ser uma igreja fechada para sermos uma igreja de portas abertas, onde todos podem entrar, para serem salvos, onde todos podem entrar. Amém? Amém. Esse é o nosso desafio. Sabe, às vezes como igreja, eu falo isso porque passando por aí em muitos lugares, eu tenho me dado conta que às vezes a igreja tem se trancado, e ela faz isso muitas vezes com a melhor das intenções. Por exemplo, em nome do reavivamento, muitas vezes nós nos trancamos. Há pessoas que dizem assim: não, pastor, primeiro a gente tem que cuidar somente dos de dentro, a gente tem que buscar o reavivamento, se fortalecer, para somente assim estar pronto e sair. E em nome da comunhão, nós negligenciamos a missão. Isso é algo perigoso. Você sabe que o êxito da igreja não se conta exatamente pelo número dos que entram, mas pelo número dos que saem para servir as pessoas. Amém? E olha só o que a Ellen White fala, pode passar. Ellen White falando a respeito disso, ela traz um texto aqui que me chama a atenção. No livro Caminho a Cristo, na página 101, ela diz: aquele que não faz senão orar, ou em breve deixará de fazê-lo, ou suas orações se tornarão como, irmãos? Formais e rotineiras. Veja, aqui ela não está censurando aqueles que possuem a prática e o costume, o hábito de orar. Isso é importante, certo? Mas Deus deseja que você faça algo além disso. Algo além disso. E o que é que Ele deseja que façamos? Bem, Mateus capítulo 28, versículo 19 fala assim: Fazei discípulos de todas as nações. A cada dia que se passa, tem se tornado um grande desafio para mim e para você, tem se tornado mais difícil alcançarmos essa meta aqui. Sabia disso? Sabe, nós pecamos como igreja quando nos tornamos um povo ocioso, ou seja, quando deixamos de cumprir com o nosso propósito. Mas também nós pecamos quando caímos naquilo que nós chamamos de ativismo cego. E o que é o ativismo cego? É quando a gente se envolve em atividades que servem somente para atender às necessidades dos crentes. Estamos aqui às vezes fazendo entretenimento, nos ocupando, atendendo somente uns aos outros e nos esquecemos da comunidade lá fora que necessita ser salva. Jesus disse: façam discípulos de todas as nações. Como eu disse para vocês, a cada dia que se passa, isso tem sido um grande desafio para a gente. Eu vou mostrar isso para vocês. Pode passar. Esse quadro aqui, ele traz aqui um print de um site chamado Wordimeters. Talvez vocês já tenham visto esse site aqui.
faz exatamente uns 15 dias que a população mundial alcançou um patamar de 8 bilhões de habitantes. 8 bilhões de habitantes. Se você acessar esse site nesse momento, a partir de cálculos matemáticos, ele mostra em tempo real o crescimento da população mundial. Quando eu olho para aquilo, eu tenho me dado conta que isso representa o crescimento do meu desafio. O nosso desafio cresce a cada dia e não para. Não para. Outro site interessante para mostrar para vocês é o Joshua Project. Esse site aqui, ele mostra para mim e para vocês algo interessante, porque o texto bíblico que nós lemos, onde Jesus fala que nós devemos fazer discípulos de todas as nações, a palavra nações que aparece ali seria a palavra etnês, que seria melhor traduzida como etnias. Quando a gente fala de nações, a gente sabe que existe pouco mais de 200 nações no mundo. Mas se nós entendermos que Jesus ele quis se referir a etnias, isso aumenta a nossa responsabilidade diante do desafio que temos para pregar o Evangelho em todo mundo. Sabe por quê? Porque enquanto existem pouco mais de 200 nações no mundo, etnias, de acordo com esse site aqui, são 17 mil etnias. 17 mil etnias. Dentro de um único país, nós temos diferentes etnias, certo? Assim como o nosso país, certo? Mas esse site aqui, ele revela que dessas 17 mil etnias, uma boa notícia: 10 mil já ouviram falar de Jesus. Amém. Já estão passando por um processo de evangelização. Essa é a boa notícia. A má notícia é que essas 7 mil etnias que ainda não foram evangelizadas, muitas delas sequer ouviram falar a palavra Jesus. Muitos não sabem nem quem é Jesus. E eles representam quase a metade da população mundial. Quase a metade da população mundial. Aí eu pergunto para vocês: vimos aqui que a população mundial cresce a cada dia. São mais de 7 mil etnias que ainda necessitam ser alcançadas, que correspondem a quase a metade da população mundial. Se nós não cumprirmos com o nosso papel, será que teremos Jesus Cristo voltando em nossa geração? É por isso que Deus deseja que eu e vocês possamos ir além da oração. Orar é importante, mas além de orar, necessitamos ser uma igreja de portas abertas. Não aquela igreja que se trancou, de modo que Jesus está do lado de fora, batendo, querendo entrar. Você entendeu? Existe um estatístico chamado David Barré. Pode passar. Esse estatístico ele costuma dividir os grandes centros urbanos em 3 tipos. Ele fala que existe no mundo as megacidades, que são aquelas que possuem cerca de 1 milhão de habitantes ou mais, as supercidades, que são aquelas que têm 4 milhões de habitantes ou mais, e as supergigantes, que são aquelas que possuem 10 milhões de habitantes ou mais. Megacidades existem pelo menos 400 no mundo. Quando a gente fala de supercidades, que são aquelas que têm mais de 4 milhões de habitantes, nós temos pelo menos 30 no mundo inteiro. Quando falamos das supergigantes, que são aquelas que apresentam um grande desafio para a igreja, que são mais de 10 milhões de habitantes, temos pelo menos 20. Pelo menos 20. Como alcançar esse ponto? Qual foi o método que Jesus ele nos orientou a buscar? Ele disse: façam discípulos. Você sabe que a palavra discípulo, ela traz aquela ideia de imitador, né? Quando Jesus ele teve ali o seu grupo, aqueles que observavam Jesus e seguiam a Cristo, procuravam imitá-lo. Isso traz para mim e para vocês uma grande responsabilidade, porque eu fico pensando assim: olha, se eu tenho que fazer discípulo, eu tenho que me multiplicar em outra pessoa. E se todos na igreja fossem iguais a mim, essa seria uma igreja melhor ou pior? Seria uma igreja que iria ler mais a Bíblia, que iria orar mais, que iria evangelizar mais. Então, ao passo em que nós entendemos qual é o nosso desafio, isso traz para mim e para vocês a grande responsabilidade também de sermos exemplo, modelo, porque só fazemos aquilo que nós somos. Não é isso que a natureza nos ensina? Um pé de manga só produz manga, não é? Uma cadelinha e um cachorrinho vai produzir outro cachorrinho. Uma égua e um cavalo, outro cavalinho. E somente um discípulo pode produzir outro discípulo. Você entende? Os discípulos do passado, eles entenderam isso. E olha só o que é que eles experimentaram. Presta atenção. Em Atos, no capítulo 1, no versículo 15, a Bíblia fala que Jesus, quando partiu para o céu, a igreja contava com quantos discípulos? Cerca de 120 discípulos. Quando vamos ao capítulo 2, no versículo 41, a partir daquela experiência de Pentecostes, eles alcançaram o patamar de 3 mil discípulos. Capítulo 4, versículo 4, agora eles eram 5 mil discípulos. Capítulo 5, versículo 5, Lucas, que estava atuando como uma espécie de secretário da igreja ali, ele dizia apenas que a igreja crescia mais e mais. Ele perdeu as contas. Mas o termo mais forte que nós encontramos aqui é aquele que está no próximo slide, onde no capítulo 6, versículo 7, ele diz assim: olha só, isso foi escrito por Lucas. Crescia
a palavra de Deus, e em Jerusalém o quê? Se multiplicava o número dos discípulos. A palavra multiplicação aqui é uma palavra muito forte, porque se multiplicar significa eu ser hoje 1, amanhã 2, depois 4, depois 8, 16, 32 e daí por diante. É cada um pelo menos salvar uma pessoa. É a igreja que tem 20 membros, no ano seguinte passa a ser 40, no ano subsequente 80 e daí por diante. Entendeu? Agora quando a gente olha para isso aqui, parece ou não parece que estamos falando de uma igreja perfeita? Parece, não é? Mas não é. A igreja do passado também enfrentou desafios e problemas externos e internos. E eu tenho aqui uma prova para mostrar para vocês. Vamos lá, pode passar. Atos capítulo 13. Abra sua Bíblia aí, por favor. Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Versículos 1 a 3, depois do versículo 13, tudo bem? Isso é só para mostrar, irmãos, os desafios que eles tinham, certo? A gente vai mostrar que eles cresciam, não é porque não tinha problemas não, tinham muitos problemas, inclusive dentro da igreja. Mas vamos lá, capítulo 13, versículos 1 a 3, aqui diz assim. Acharam? Amém? Amém. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, com sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, e Petrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Veja que quem ditava que o itinerário da igreja era o Espírito Santo. A partir de jejum e oração, eles foram selecionados, Saulo e Barnabé, para formar uma dupla. Mas eles não deveriam trabalhar sozinhos. Na verdade, eles formaram uma comitiva missionária. Havia um grupo missionário que havia sido feito, então deveriam partir para evangelizar. Versículo 13, presta atenção no que aconteceu. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros, sabendo aqui que era uma equipe? Era Paulo e Barnabé, mas tinha uma equipe, porque aqui fala de companheiros. Dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Sabe quem é esse João aqui? Esse João aqui é João Marcos, provavelmente o mesmo homem que escreveu o Evangelho de Marcos. Para aqueles que não sabem, a gente que estuda teologia, né, pastor Israel? Nós somos informados que Marcos provavelmente era um discípulo medroso. Vocês já ouviram falar daquela história que está no Evangelho de Marcos, que fala de um rapaz que estava envolvido em um lençol, e quando ele viu Jesus ali em apuro, sendo preso e maltratado, ele saiu correndo pelado, ele largou o lençol e saiu correndo pelado? Dizem que aquele provavelmente era Marcos, medroso. Marcos, ele estava naquela equipe missionária que havia sido formada, e quando ele se deu conta que aquela aventura missionária era cheia de perigos, qual foi a decisão que ele tomou? A Bíblia fala: voltou para Jerusalém, ou seja, voltou para casa. Olha que covardia. Então Paulo, Barnabé e os seus companheiros foram para aquela missão, e ele, que se sentiu ameaçado, decidiu fazer o quê? Voltar para casa. Foi o que ele fez. Isso, irmãos, causou um grande problema dentro da igreja. E eu vou mostrar para vocês capítulo 15, vamos lá? Versículos 36 a 40, vamos lá? Capítulo 15, versículos 36 a 40. Amém? Amém. E diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passa. Barnabé queria levar também a quem? João. A João, chamado Marcos, aquele que fugiu e voltou para casa, lembra? Quando Paulo, depois de ter feito aquele trabalho bonito com Barnabé e os seus companheiros, decidiram voltar para confirmar na fé os irmãos que haviam sido evangelizados, Barnabé disse assim: olha, vamos levar João Marcos, vamos pegar ele, vamos levar ele com a gente. Olha só o que aconteceu logo em sequência, na sequência. 38, versículo 38. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Paulo disse assim: nada disso, não concordo levar João Marcos. Ele não nos acompanhou no trabalho, então não vamos levá-lo agora. E olha só o que ocorreu, irmãos. Versículo 39. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se.
Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Irmãos, quando a Bíblia fala assim, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira, é porque o amor de Deus por nós é imensurável. O texto bíblico aqui, que houve tal desavença entre eles, porque aquela desavença era imensurável. Foi tão grande que a Bíblia aqui não descreve que tamanho foi. Também foi a confusão que houve entre eles. Mas sabe por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Existe um falecido teólogo chamado Warren Wiersbe, que ele costumava dizer assim: os problemas, presta atenção, os problemas entre os filhos de Deus não deveriam prejudicar a obra de Deus. Vou repetir: os problemas entre os filhos de Deus não deveriam prejudicar a obra de Deus. Sabe por que às vezes hoje a gente não cresce como a igreja do passado crescia, se multiplicando? Porque quando há problemas entre a gente, a primeira coisa que a gente faz é chutar o balde. Se eu tenho um carro, eu abandono a função. Se eu estou ocupado em alguma coisa, eu começo a fazer com má vontade, achando que eu estou fazendo para o pastor, para o ancião, para qualquer outro líder, para a missão. Não é isso que acontece, irmão? Com eles aconteceu de forma diferente. Vocês notaram que a desavença foi grande? Mas sabe o que foi que aconteceu? O trabalho parou? Não. Eles só tinham um grupo, uma equipe missionária. Quando veio o problema, eles se dividiram. E antes eles que tinham uma comitiva missionária passaram a ter duas. Vocês notaram isso? O trabalho não parou, o trabalho se multiplicou. E é por essa razão que os resultados também se multiplicavam. Eu fico pensando, diante de todos os problemas e desafios que nós temos hoje, se em lugar de pararmos, se o trabalho se multiplicasse, qual seria o resultado disso? Qual seria o resultado disso? Imagine, eles que eram uma equipe se dividiram e agora eram duas equipes. Olha que coisa interessante. É por isso que eles cresciam, se multiplicavam, porque o trabalho também se multiplicava, mesmo diante dos desafios que eles tinham. Vocês entenderam? Olha só, quando nós vamos à Bíblia, nós encontramos em Jesus o nosso maior exemplo e modelo. Não é verdade? E Jesus ele definiu a sua missão em Lucas no capítulo 19, no versículo 10, com as seguintes palavras. Ele dizia assim, olha lá: porque o Filho do Homem veio o quê? Buscar e salvar. Buscar e salvar o que se havia perdido. Eu gosto muito desse texto, eu vou repetir ele aqui muitas vezes, viu? Porque nele nós encontramos aqui a informação de que Jesus ele tinha uma missão e um propósito muito claro para a sua vida. Sim ou não? Sim. E ele deseja que façamos a mesma coisa? Sim. Já que ele é nosso modelo, nosso exemplo, como cristãos, como somos imitadores dele. Deixa eu falar uma coisa aqui interessante. Olha, se o propósito de Deus para você fosse apenas salvar você, a melhor coisa que poderia ter acontecido com você depois do teu batismo, depois da tua conversão do teu batismo, não se choque com o que eu vou falar, teria sido a sua morte. Vou repetir. Se o propósito de Deus para você fosse somente salvar você, só você, a melhor coisa que poderia ter acontecido com você depois da tua conversão e o teu batismo teria sido a tua morte. Porque dessa forma você não correria o risco de, caindo na tentação, abandonar a fé e assim perder o céu. Mas por que depois da tua conversão e o teu batismo você continua vivinho da Silva? Por quê? Porque Deus quer salvar só você? Ele quer salvar outras pessoas através de você. Você entendeu? Ele quer salvar outras pessoas através de você. É por isso que você está aqui. Amém. E o que é que você tem feito para fazer isso? Para cumprir com o teu propósito, com o teu chamado. Ah, pastor, eu não sei pregar. E é só através da pregação que a gente salva alguém? Não. Eu comecei a frequentar a igreja em um evangelismo que aconteceu lá no bairro onde minha família morava, em Recife. E quando eu fui à igreja adventista pela primeira vez, onde estava acontecendo o evangelismo, eu cheguei todo acanhado e tímido lá na frente da igreja, na porta, e eu só entrava porque tinha uma recepcionista com um sorriso enorme. E ela me puxava, quando eu menos esperava, eu já estava sentado no banco dentro da igreja, irmão. Uma recepcionista fazendo isso. Eu sei de pessoas que já foram alcançadas por meio de um folheto. Eu sei de pessoas. A irmã ali, olha aí, temos um exemplo aqui. Outras por meio de estudos bíblicos. Tem aquelas que sabem desenvolver projetos sociais, que sabem fazer pão, coisas assim, mas através disso chama a atenção da pessoa para o evangelho, não é? Salva as pessoas. Então Deus tem um propósito para a gente, para todos nós. E quando a gente não cumpre com esse propósito,
eu fico imaginando, das duas uma, ou Deus tem sido negligente conosco porque Ele não tem nos dotado com dons, habilidades e talentos, ou somos nós que temos sido negligentes com o nosso chamado. Eu tenho aqui uma palavra para compartilhar com vocês, pode passar? Vocês já ouviram falar da palavra Ikigai? Essa palavrinha aqui, Ikigai, é uma palavra japonesa e ela seria traduzida como razão de viver. Essa palavra Ikigai seria a palavra que melhor se aproxima da nossa palavra propósito no português. Os japoneses, eles são orientados a buscar descobrir qual é o seu propósito de existência, o seu Ikigai. Eu estou mostrando isso aqui para vocês porque isso aqui se alinha muito bem com aquilo que a Bíblia nos ensina, por exemplo, sobre dons espirituais. Para você descobrir qual é o teu propósito de vida, ou o teu propósito como cristão, você teria que responder a estas 4 perguntas. Qual é a primeira pergunta? O que você ama fazer? Você, o que você ama fazer? O que você ama fazer? Em segundo lugar, o que você ama fazer e você faz bem? Porque não basta apenas amar fazer, você tem que também o quê? Fazer bem. Terceira pergunta, o que é que você ama fazer, faz bem e as pessoas percebem isso? As pessoas notam. Essa devolutiva das pessoas, esse feedback é importante, porque às vezes você ama fazer alguma coisa, acha que faz bem, mas as pessoas não percebem isso. Eu gosto sempre de dar o meu exemplo. Eu estava na casa da minha mãe uma certa vez e eu estava cantando hinos do Inário. Estava cantando ali. E eu achava que sabia cantar. Aí um dia passou um carteiro, trabalhando nos Correios, e eu não sabia, ele era adventista do 7º dia. E eu descobri nesse dia que ele veio falar comigo. Ele bateu lá na porta e tal. Aí eu fui atendê-lo. Ele tinha uma correspondência, eu peguei. Aí ele disse assim, olha, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês são adventistas, né? Aí eu disse, somos. Ele disse assim, olha, eu descobri porque eu vi você tentando cantar o hino do Inário aí. Tá bom, hein? Eu achava que cantava. Ele disse que eu estava tentando cantar. Um dia os irmãos se reuniram e disseram assim, olha, vamos fazer um J diferente. Vamos fazer aqui o J dos desafinados. A gente só coloca para cantar aqui gente que sabe cantar, né? Hoje vai ser diferente. Hoje só vai cantar quem não sabe cantar direito. Pastor, o senhor está convidado. Eu fui convidado. Então assim, eu achava que sabia cantar e que cantava bem, mas as pessoas percebiam isso? Não. Entendeu? Outra pergunta, qual necessidade é atendida com isso que você ama fazer, faz bem e as pessoas percebem? Por que é necessário que uma necessidade seja atendida? Porque os dons, as habilidades, os talentos, as competências que Deus te dá não é somente para você se exibir, não, irmão. Você não canta para ficar bonito na fita. Você não prega para demonstrar a tua eloquência ou coisa do tipo. Mas é para salvar vidas. Qual necessidade é atendida com aquilo que você faz? Você entendeu? Então essas são perguntas importantes e eu quero que você leia comigo aqui a próxima citação. Pode passar? Ellen White, ela fala assim no seu livro Desejado por Todas as Nações, na página 305. Vamos ler juntos? Em lugar de transferir vossa responsabilidade para alguém, que julgais mais bem dotados que vós, trabalhais segundo vossas o quê? Aptidões. É o que diz ali. Então ela aqui de forma muito sábia, iluminada por Deus, escreveu que Deus não tem interesse que você trabalhe fora daquilo que você, para o que você não se sente apto a fazer. Você entendeu? Você não deve transferir a tua responsabilidade para ninguém, você deve cumprir com o teu propósito, mas fazer aquilo que você se sente apto a fazer, a realizar. Quando você está atuando na igreja, por exemplo, em alguma área que não é a tua aptidão, que não é a tua área, o teu dom, a igreja tem um duplo prejuízo. Você sabia disso? Por que um duplo prejuízo? Em primeiro lugar, se o pastor Portela é membro dessa igreja, depois dessa história que eu contei para vocês acham que a igreja me colocaria como diretor de música dessa igreja? Vocês acham? E se colocasse? Iria tentar fazer, sim ou não? Sim. Mas sofrendo. Por quê? Quando a gente não tem uma habilidade, bom, a gente tenta fazer aquilo ali, mas se sente inadequado, sabe? A gente acha que não se encaixa naquilo ali. Eu iria tentar, sim ou não? Talvez daria o meu melhor, mas iria me sentir inadequado, porque não me sentiria apto para aquilo. Mas em meu lugar, quem é que poderia estar aqui? Como é que o irmão se chama? O cantor que cantou aqui? Leandro. Estando aqui, me sentindo inadequado, inapropriado para essa função, eu estaria ocupando o lugar de Leandro.
que canta. É por isso que eu digo que a igreja teria um duplo prejuízo, porque você teria um líder descontente, ocupando o lugar de alguém que poderia estar fazendo aquilo contente. Você entendeu? É por isso que você necessita descobrir, se é que você não descobriu ainda, as suas habilidades e competências. E buscar fazer aquilo que está de acordo com isso. Pastor, como é que eu faço para descobrir? Vamos à Bíblia? Vamos lá, pode passar. João capítulo 1, versículo 19 a 23. Vamos lá? João capítulo 1. João capítulo 1, versículos 19 a 23. Temos aqui uma experiência vivida por João Batista. E a Bíblia fala assim. Todos acharam? Amém? Amém. O pessoal está projetando ali também. Aqui fala assim: ó. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Vai ver. Qual foi a pergunta que fizeram para João? Quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? E ele disse o quê? Não sou. És tu o profeta? Ele respondeu: não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. O que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Irmãos, por que eu estou lendo esse texto com vocês? Se o primeiro passo que nós temos que dar é descobrir aquilo que nós amamos fazer, como é que nós vamos descobrir aquilo que nós amamos fazer? Como? Fazendo. Como o pastor Portela descobriu que não canta? Cantando. Como você vai descobrir que ama pregar? Pregando. Sabe como você vai descobrir que é um excelente instrutor bíblico? Dando estudo bíblico. Você entendeu? Fazendo. Agora, por que nós lemos esse texto? O que é que esse texto tem a ver com isso que eu estou falando? João, antes de falar aquilo que ele era, vocês perceberam o que ele fez? Ele primeiro admitiu aquilo que ele não era. Foi necessário primeiro ele dizer assim: olha, eu não sou o Messias, eu não sou Elias, eu não sou um mero profeta, eu sou a voz do que clama no deserto, gente. Antes de dizer aquilo que era, foi necessário que ele admitisse aquilo que ele não era. Portanto, todas as vezes que você se envolve diante das mais possibilidades que nós temos aqui dentro da igreja, e você descobre, por exemplo, que não canta, que não prega, não fique infeliz com isso. Existe um autor chamado Christian Schwartz que ele fala assim: olha, quanto mais dons você descobre que não tem, mais próximo você está de descobrir o dom que você tem. Amém? Amém. Então você vai riscando da lista, vai riscando, até descobrir aquilo para o que você se sente apto a fazer. Entendeu? Por conta disso, João Batista ele tinha um propósito de vida tão alinhado com o propósito de vida de Jesus, tão próximo, que vocês notaram que as pessoas confundiam João com Jesus? Sabe por que perguntaram para ele: olha, você é o Cristo? É porque ele vivia de forma muito semelhante a Jesus. No capítulo 16 de Mateus, nós temos agora o contrário acontecendo. Lá é Jesus quem é confundido agora com João. As pessoas observavam e viam que Jesus ele operava milagres e prodígios, e elas achavam que João, que já havia morrido, havia sido decapitado, havia ressuscitado, e por essa razão operava milagres. Então João tinha uma vida tão parecida com a vida de Cristo, um propósito de vida tão parecido, que as pessoas confundiam João com Jesus e Jesus com João. Olha que coisa. E foi por conta disso que Jesus ele fez uma declaração extraordinária sobre Cristo. Preste atenção na declaração que Cristo fez. Olha só: eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que quem? Que João. Mas o menor do reino de Deus é maior do que ele. Se eu desse a oportunidade para vocês, quem é o personagem bíblico que você mais admira? Eu sei que muitos de vocês teriam opiniões diferentes aqui. Alguns iriam falar de Elias, outros falariam de Moisés, quem sabe alguns falariam de Paulo, Pedro, não sei. Além de Cristo, claro. Mas para Jesus, ninguém foi maior do que João. Sabe por quê? Talvez alguém esteja se perguntando: pastor, como é que o tamanho de uma pessoa é medido pelo céu? Como? O tamanho de uma pessoa, ele é medido pelo céu não pela sua estatura, não pelo valor que ele possui em sua conta bancária, não pelo tipo de roupa ou carro que ele usa ou anda.
mas pelo tamanho do seu propósito divino, pelo tamanho da sua missão. E João tinha uma grande missão, sim ou não? Sim. A missão de preparar as pessoas para receber a Cristo. Ele disse: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. E nós que estamos vivendo em uma época tão crucial e importante da história, temos um papel semelhante ao dele, preparar as pessoas para receber Jesus agora pela segunda vez. E por isso podemos ser considerados por Deus como grandes diante dos céus. Amém? Amém. Então, olha, como descobrir aquilo que amamos fazer? Fazendo. Quando você descobrir aquilo, alguma coisa, de repente, para a qual você não se sente apto a realizar, não fique triste. Porque quanto mais longe você descobre que não tem, isso significa dizer que mais próximo você está de descobrir o dom que tem. Deu para entender isso aqui? Vamos para o segundo ponto aqui para a gente terminar. Quando devemos começar então a agir? Quando devemos começar a desenvolver então nosso ministério, nosso dom, nossas habilidades? Nosso ikigai, né? Nosso propósito de vida. Quando? Vamos a Lucas capítulo 3, versículos 21 a 23. Lucas capítulo 3. Versículos 21 a 23. Amém? Amém? Aqui diz assim. É um texto conhecido, não é? De todos nós. Posso ler? Podemos ler? E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi quem? Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. E o versículo 23, só o início aí do versículo 23 fala assim: ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Jesus, ele se manifestou publicamente como Messias. Ele iniciou o seu ministério público a partir de que momento, irmãos? A partir do seu batismo. Se nós entendemos que aquilo que se passou com Jesus é como uma miniatura e exemplo daquilo que deve se passar conosco, já que como cristãos devemos imitá-lo, então a partir de que momento devemos começar o nosso ministério também? A partir do batismo. Esse tanque batismal aqui, ele não serve apenas para demonstrar que você está disposto a se filiar a uma comunidade como é a igreja. Você sabe que a Bíblia não fala sobre pessoas, não é, pastor, que tem o dom de sentar para ouvir sermão. Isso não existe. Todos nós que um dia já fomos batizados, ou seremos, quem sabe, somos batizados para iniciarmos o nosso ministério também, a semelhança daquilo que Cristo fez. Amém? Amém. É isso. Você sabe que existem textos de Ellen White, eu não trouxe agora um para mostrar para vocês. Em outro momento a gente vai fazer isso, mas há textos onde essa escritora, essa profetisa, ela fala que se um dia quisermos estar no céu, devemos ser como filho de Deus, sim ou não? Todos nós podemos ser iguais a isso. Porque, da mesma forma que nós não podemos nos elevar à atmosfera do céu para nos tornarmos santos como Ele, foi muito difícil para Ele ter que se rebaixar e vir morar aqui nessa terra. E quando Jesus então deixou o céu e veio ao encontro dos pecadores para salvá-los, todas as vezes que nós, imitando a pessoa de Cristo, saímos dos nossos lares, deixando então a nossa zona de conforto, indo então ao encontro de pessoas para serem salvas, nós estamos sendo semelhantes a quem? A Cristo. Ninguém se torna tão cristão quando se propõe a sair para salvar alguém. É nesse momento que nós estamos de fato demonstrando o nosso desejo de sermos semelhantes a Ele. Quando deixamos a nossa zona de conforto e saímos ao encontro de pessoas para salvar. Foi isso que Ele fez. Amém? Amém. Existe uma citação, pode passar? Onde Ellen White fala do seu livro Desejado. É um texto conhecido, mas vale a pena que a gente recordar o que diz aqui, ó. Ela diz assim, ó: Deus poderia haver realizado seus desígnios de salvar pecadores em o nosso auxílio. Só abrindo um parênteses aqui. Deus poderia ou não poderia salvar as pessoas, todo mundo, sem a nossa contribuição? Sim. Sim. Inclusive no livro Serviço Cristão, Ellen White, ela fala que Deus poderia, por exemplo, usar anjos. Usar anjos. Anjos são mais velozes, são mais inteligentes. Eu sei que tem muita gente bonita aqui, mas são mais bonitos que a gente, são mais santos. Eles poderiam ter feito isso, ou fazer isso. Na Bíblia nós encontramos inclusive exemplos de anjos que contribuíram para com a pregação do Evangelho, mas somente indicando às pessoas onde elas encontrariam a mensagem de salvação, mas eles próprios não pregaram. Vocês se recordam daquela experiência em Cornélio? Onde um anjo orientou Cornélio a buscar Pedro?
Você se recorda daquela experiência onde o anjo falou para Filipe para que ele pudesse ir lá e pregar para aquele etíope? Se recorda? Mas por que o próprio anjo não foi lá e pregou? Porque anjos literais, anjos do céu, não pregam. Eles conhecem a graça de Deus em uma dimensão diferente da nossa. Nós que somos pecadores que devemos pregar para os nossos semelhantes, irmãos. Por isso Deus poderia haver realizado seus desígnios de salvar pecadores sem o nosso auxílio, porque Deus poderia usá-los, usar esses anjos, mas Ele prefere não fazê-lo. Ele deseja que você faça isso, sabe por quê? Mas a fim de desenvolvermos caráter semelhante ao de Cristo, é preciso partilhar de sua obra. É somente aqueles que nos escutam que são beneficiados com a mensagem da pregação? Não. Nós somos os maiores beneficiados. O nosso caráter, ele se torna mais semelhante ao de Cristo à medida que a gente sai para pregar. É por isso que nós nos tornamos mais cristãos quando estamos envolvidos. Tem coisas que a gente pode falar, né, pastor? Quando está chegando na igreja, porque a gente não conhece ninguém, então a gente não está sendo tendencioso a falar nada. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Em 18 anos de obra, quando eu chego numa comunidade e eu vejo que há problemas, é porque eu sei que essa é uma igreja que não trabalha. Porque quando a igreja trabalha, a igreja se torna mais parecida com quem? Com Cristo. E quem é mais semelhante a Jesus não vive envolvido em problemas, em confusão. Você entendeu? Por isso, mais do que estarmos envolvidos nessas coisas, estejamos envolvidos na tarefa de pregar o Evangelho para alguém. E como nós vimos aqui, você não precisa fazer o que todo mundo faz. Cada um tem aptidões, tem dons, habilidades e competências diferentes. E você precisa descobrir qual é o teu. Se é que não descobriu ainda, né? Eu vou terminar contando uma história. Existe uma história, na verdade, foi uma experiência pessoal que nós tivemos. Eu fui pastor em Cumpira, uma cidadezinha de Pernambuco. E uma certa vez eu descobri que havia um rapaz que frequentava a igreja e deixou de frequentar porque ele foi preso. Ele subiu da igreja e a gente descobriu, pastor, que ele havia sido preso. Por que ele foi preso? Porque ele estava envolvido no tráfico de drogas naquela região. Ele saiu da prisão. Quando ele saiu da prisão, ele estava envergonhado e por isso não estava frequentando os cultos novamente. Ele deixou de frequentar os cultos porque havia sido preso, saiu da prisão, mas não voltou para a igreja porque estava com vergonha. Por conta daquele seu histórico, por conta das suas tatuagens, por causa dos seus vícios. Quando eu descobri que Juliano, esse era o nome dele, não estava frequentando a igreja por conta dessas coisas, eu me senti impelido a fazer uma visita a ele. Eu fiz uma visita a Juliano como um ancião da igreja. E nós visitamos Juliano uma quarta-feira à noite. O que é que temos na quarta-feira à noite na igreja? Culto, não é? O pastor queimou o culto daquele dia para visitar Juliano, mas porque foi o único momento da agenda que pudemos encontrar para visitar Juliano. E naquela visita, irmãos, Juliano, ele ali emocionado, disse assim: pastor, a partir do próximo domingo eu vou voltar a frequentar a igreja. No próximo domingo eu estaria começando uma série de domingos especiais e eu havia feito aquele compromisso com ele: olha, no próximo domingo então estaremos juntos. E tudo bem, domingo estaremos juntos. E isso não aconteceu. Sabe por que não aconteceu? Porque no sábado ele foi morto. Ele, por conta do seu envolvimento com as drogas, esse tipo de coisa, em um acerto de contas, executaram Juliano com vários tiros. Eu estava no sábado à noite com um grupo de colegas pastores do PGP, ali se divertindo, e de repente um ancião me ligou dizendo que Juliano havia sido encontrado morto. E nós que havíamos combinado para nos encontrarmos no domingo à noite na igreja, na verdade nós nos encontramos no cemitério com o corpo dele ali inerte. Foi um dos sepultamentos mais tristes que eu já fiz, porque só estávamos eu, a mãe do Juliano e uma vizinha. E chovia naquela manhã de domingo. Ninguém mais. Porque geralmente quando a gente está numa cena dessa, muitas pessoas se aglomeram, não é? Se juntam para ali prestar suas últimas homenagens, mas só tínhamos nós três além do corpo do Juliano. Mas sabe o que aquela experiência me ensinou naquele dia? Aquela experiência que eu tive naquela semana me ensinou que talvez eu e vocês, em algum momento, seremos usados por Deus para sermos o último apelo de Deus para a vida. Você entendeu isso? Pode ser que em algum momento eu ou você sejamos usados por Deus para sermos o último apelo de Deus para alguém. Porque eu creio que eu fui a última pessoa a falar de Jesus para Juliano. Você entendeu? Pode ser que Deus faça isso com você também. Mas para isso você precisa se colocar nas mãos de Deus. Você deseja fazer isso? Amém? Sei que vocês têm dado grandes contribuições com a igreja aqui.
com o ministério, juntamente com o pastor Israel, com outros pastores que passaram por aqui. Eu quero dizer para os irmãos que estamos vindo aqui para somar força. O pastor sozinho não faz acontecer, não. O pastor sozinho não faz acontecer. Eu entendo que o pastor deve chegar para contribuir com a igreja, enquanto que a igreja contribui com o pastor. Não é assim que tem que acontecer, não é? É assim que tem que acontecer, certo? E nós temos que explorar aquilo que vocês têm e fazem de melhor, enquanto vocês também devem explorar a gente naquilo que a gente pode trazer de contribuição, não somente para com essa igreja, mas também com todo o distrito. Eu vou convidar minha esposa aqui, ela vai louvar nesse momento.